Vamos aproveitar o dia de hoje, que é mais vazio, mais propenso à reflexão, para a gente poder abordar aqui um assunto que é, digamos assim, pedra angular aqui desse espaço, que é a defesa da liberdade de expressão. E eu quero falar hoje sobre pecados dos dois lados, porque quando a gente fala de restrição à liberdade de expressão, parece que é só a extrema-direita no Brasil que quer censurar espetáculos, enfim, que fica fazendo campanhas nas redes contra artistas, escritores, intelectuais. Hoje vamos falar do outro lado, que também tem vícios muito parecidos, né, e muito graves. E eu vou usar para isso o caso do meu amigo jornalista historiador Hugo Studart. Ele é o autor desse livro aqui, olha. Esse livro virou um problemão e ajudou na polarização do ambiente político brasileiro nos últimos meses. Ele se chama Borboletas e Lobisomens. É uma obra densa, extremamente importante e conta histórias aqui que a esquerda brasileira, na verdade, nunca quis ouvir. O que se passou nos bastidores da guerrilha do Araguaia. O Hugo Studart, que é o autor, foi atrás de documentos, conseguiu documentos de fontes oficiais, documentos que eram considerados secretos, e eram muitos documentos, 15, 20 mil documentos, para conseguir reconstituir a trajetória de alguns dos desaparecidos políticos, histórias super intrigantes que acabaram revelando que houve sim uma negociação entre guerrilheiros e o exército que permitiu a alguns deles mudar de identidade, fazer uma espécie de delação premiada para a época e seguir adiante com as suas vidas de maneira incógnita. Estou recebendo aqui na minha casa o Hugo Studart. Está aqui, Hugo, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço de coração, Fábio Panuso, pela oportunidade de estar aqui nesse teu canal. Olha, já vou avisando para vocês que entrevistar o Hugo é meu amigo lá de Brasília, nós somos colegas durante o tempo em que ele era, entre aspas, jornalista, porque agora ele acha que é só historiador, né, Hugo? Mas o Hugo, enfim, o Hugo é um documentarista, ele vai atrás de fontes que estão aí para serem consultadas, mas esse livro que criou para ele algo impensável nos tempos de hoje, que foi uma caça às bruxas por parte da esquerda brasileira, de radicais que não se conformam com os relatos que ele alinhavou aqui. Menos importante do que saber se a teoria, as teses que ele sustenta aqui estão certas ou erradas, eu quero discutir hoje o locus e a qualidade da liberdade de expressão no Brasil, porque ela vem sofrendo seguidos atentados e não é só, como eu disse no começo, da extrema-direita. Bom, Hugo, primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre o seu livro. O seu livro foi demonizado, na verdade. Você teve dificuldade para lançar o livro, teve piquetes, enfrentou manifestações da esquerda, né? O livro é resultado da minha tese de doutorado pela Universidade de Brasília, doutorado em História, Borboletas e Lobisomens, e tem como subtítulo Vidas, Sonhos e Mortes dos Guerrilheiros do Araguaia, no qual eu procurei reconstituir a vida de cada um, os sonhos que levaram aquele grupo de jovens tomados de esperança de construir um Brasil melhor, a largar a segurança da cidade para se embrenhar, arriscar suas vidas no coração das selvas amazônicas e, por fim, busquei reconstruir a morte de cada um deles e fui bem sucedido nisso. Tá? O livro foi lançado meses atrás, com muita polêmica. Só uma coisinha, quando você fala reconstituir a morte, não significa necessariamente a morte física deles, é isso? A morte física, ou o desaparecimento. Isso, é isso que eu queria saber. Você reconstitui... Ou a sobrevivência, como a sobrevivência do José Genuíno. Também reconstruir, né? Vamos falar sobre tudo isso agora. Agora, eu queria situar o problema, né, pelo qual a gente está fazendo assim. Liberdade de expressão. Quero que você me conte o que aconteceu. Vamos direto para o fim. Quando você anunciou do que se tratava o livro e começou a divulgar o lançamento do livro, você foi objeto de várias ações contra você, contra o lançamento, sofreu um piquete, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, não foi isso? Por que tanta oposição assim a isso? O PCdoB, primeiro, tanto os militares quanto os comunistas ficaram muito preocupados com as revelações do livro, tiveram certas reações, mas a do PCdoB, do Partido Comunista Brasileiro, foi desproporcional, foi uma loucura. Partido Comunista do Brasil. Eles começaram com uma resenha crítica contra o livro no site vermelho.com, que é o site oficial do partido. Tinha 17 páginas. Eu copiei formato Word com
fonte 12, 17 páginas de esculhambação, no qual eu sou xingado de todos os adjetivos, mas nenhum desmentido. Para dizer que não tinha nenhum desmentido, eles disseram que eu era um historiador raso e superficial, porque eu tinha a obrigação de saber que o comandante da guerrilha, o Maurício Grabois, eu escrevi que ele era baiano, vírgula, e mudei de assunto. Eu tinha a obrigação de saber que, na verdade, ele nasceu em São Paulo, a certidão de nascimento que é da Bahia. Já na segunda edição, eu agradeci ao partido pela informação relevante para a construção da história da humanidade, que é ele ter tido a certidão na Bahia. Agora, não, mas me conta por que esse livro causou tanta irritação, principalmente lá na seara do PCdoB. Pois é, esse livro teve já 25 manifestos contra ele, manifestos, resenha crítica, que dá quase 300 páginas, tem 5 horas de gravação no YouTube, que é uma minissérie, teve 4 atos de escracho em diferentes estados do Brasil, São Paulo, Rio, Bahia e Brasília, e teve piquete no lançamento contra o lançamento do Rio, que chegaram a invadir a livraria, a Argumento no Leblon, e uma mulher tentou bater na minha mãe de 80 anos. Foi a dona da livraria, filha do Fernando Gasparinha, quem separou e botou a mulher para fora. Foi muita polêmica. Tem muitas coisas pegando, tem uma série de coisas pegando, porque eu busco contar os erros e acertos dos dois lados. Mas o partido não está aceitando que se conte os erros deles. E uma das questões que mais estão pegando é a existência dos chamados mortos-vivos, que eu revelo. Então, me conta, o que são esses 7 mortos-vivos? São 7, né? Em determinado momento, houve eu relato em detalhes a ordem do presidente Médici e do ministro do Exército, general Orlando Geisel, de não fazer prisioneiros na terceira campanha, na última, já entre outubro de 73 e setembro de 74. A ordem era matar. Era não fazer prisioneiros. E depois eu detalho essa ordem, o que deixou os militares também indignados, queriam me processar. Mas, na transição entre a saída do Médici e a entrada do Geisel, eles prenderam um guerrilheiro que era filho de um oficial da Marinha, de um capitão de mar e guerra, e neto, e sobrinho do vice-ministro da Marinha, o almirante Gualber Magalhães. E a ordem da Marinha, o pedido da Marinha, toda semana alguém queria o menino vivo. Tinha 23 anos, 22 anos, era o Hélio Luiz Navarro de Magalhães. E resolveram poupar a vida do menino. Fizeram a operação para poupar a vida. E nesse intra aconteceu uma oportunidade, uma janela, que os militares acabaram salvando a vida de 7 guerrilheiros. Os 7 fizeram delação premiada, trocaram de identidade no programa de proteção à testemunha. Já existia naquela época. Eles foram capturados, fizeram delação premiada em troca da vida, porque estavam matando todo mundo. E esses 7 foi uma oportunidade. Depois o Geisel veio e mandou matar todo mundo. Então só esses 7 escaparam. E me conta uma coisa, qual foi o destino desses 7? Onde é que eles estão? Eles permaneceram vivos, mas eles voltaram? Olha, eu descrevo até onde eu pude estar, eu consigo descrever a decisão, o processo que levou cada um deles, a escolha de cada um deles para sobreviver, né? Agora, o destino de cada um, onde foram trabalhar, só de alguns eu consegui. Por exemplo, a guerrilheira Rosinha foi morar no sul da Bahia. O Tobias foi morar em Cuiabá com a família. O Hélio Luiz, o Edinho, foi trabalhar no Carrefour. Durante 20 anos trabalhou no Carrefour, aqui em São Paulo. Eles assumem essas identidades ou não? As identidades novas são todas secretas. É um dos segredos de Estado. E o livro preferiu, ou seja, eu optei no livro por não destruir a vida deles agora, cada um, por exemplo, a maior parte, a família, tem um deles que a família, a esposa, os filhos não sabem que ele é ele. Mas nós tivemos o caso do Zé Dirceu, por exemplo, que nunca permitiu a família saber quem de fato ele era. O Zé Dirceu, quando volta de Cuba, ele faz uma plástica, põe um nariz artificial, casa, vai morar no interior de São Paulo, tem o apelido de Zé Caroço. Ele tinha uma loja de tecidos e quando passa alguns anos morando com a mulher, tem filho, que é esse deputado Zeca do Dirceu, quando vem a anistia, ele vai para a mulher e para o filho e diz, olha, eu não sou o Zé Caroço, sou o Zé Dirceu, e vai embora, larga a família, né?
Bom, aí você descobriu a saga desses 7, né, que fizeram delação premiada, conseguiram se manter vivos, ganharam identidades novas. Alguns, poucos, restabeleceram contato com as famílias, outros não. Quase todos restabeleceram contatos com as famílias, tantos que, para você saber mais ou menos os detalhes, são justamente as famílias que não pediram indenização. A família, por exemplo, do Pádua, o Piauí, o codinome Piauí, não pediu indenização e não quer falar nem com ninguém, nem com o historiador, nem com o jornalista, nem com o pessoal do partido. Você também não conseguiu falar com eles? Não consegui falar com eles. A família do Tobias também não quer falar com ninguém. Mas isso também eu sou um historiador. Aqui, mas, por outro lado, assim, tiveram a decência de não entrar com um pedido de indenização. Não, só a família de um deles, que é onde está a polêmica, que é o Duda, codinome Duda, o Renê Silveira. A família dele entrou com pedido de indenização e a irmã dele era presidente do grupo Tortura Nunca Mais e um dos chefes da indústria das indenizações, e veio daí o epicentro do problema. Mas ela sabia da existência do irmão? Sempre soube. Sempre soube? Sempre soube. Eu sei disso porque eu toquei nesse assunto numa nota de rodapé num outro livro que eu escrevi e ela ameaçou me processar, porque toda a estrutura, toda a construção da vida dela, 40 anos, foi em cima da militância política, pelas indenizações do Estado, pela reparação. E fundamentada na ideia de que o irmão está desaparecido. Só que o irmão está desaparecido porque fez delação premiada. Aliás, foi dos que mais colaboraram. Você sabe quem é ele, onde é que ele se encontra? Olha, eu não cheguei a falar com ele também, não me interessa falar com ele hoje. História você vai falar com reconstrução do passado, e não do presente. Jornalismo é do presente, né? Mas, por exemplo, o Coronel Lício Maciel colocou uma foto dele no blog dele, depois, no meio da polêmica, colocou a foto do Renê, hoje um senhor de cerca de 70 anos, colocou a foto assim meio de lado, para você não identificar muito, e disse que ele votou no Bolsonaro no primeiro turno. Será que isso é verdade? Não sei se... Outro. Não sei, eu não falei com ele, mas o Coronel Lício tem um contato. Tá. Bom, vamos lá. Segunda coisa, alguns personagens se enumeram, são personagens caros à história da esquerda brasileira. Por exemplo, queria saber, você falou Zé Genuíno lá no comecinho da nossa entrevista. Tem muita gente que fala muito mal do Genuíno, eu não sei se é por preconceito, acredito que seja pelo preconceito, que colocam o Zé Dirceu como personagem de segunda grandeza, como dedo duro, que se entregou perante a tortura, essa coisa toda. Francamente, assim, eu não vejo nenhuma atitude do Zé Dirceu que seja compatível do Zé Genuíno, que seja... Eu falei Zé Dirceu aqui o tempo todo? Você falou primeiro do Genuíno, tá bom, depois... Então, desculpa, é o Zé Genuíno que eu estou falando, Genuíno, tá? O Zé Genuíno a vida inteira disse que enfrentou com muita hombridade esse processo da prisão e da tortura, e eu queria saber o que foi que você levantou especificamente sobre ele. Olha, eu fui atrás, exatamente por conta da polêmica, porque o Bolsonaro já fez discurso chamando ele de delator, as pessoas ficavam sempre aquela dúvida. Eu fui atrás para entender, tem até um capítulo chamado Judas do Evangelho, que eu disseco o que cada um dos guerrilheiros presos e sobreviventes relataram aos militares. Eu tenho os documentos depoimentos de cada um deles. Eu consegui os depoimentos, os documentos secretos. E eu fui atrás de cada um, o que cada um contou. No caso específico do Genuíno, ele foi o primeiro a ser preso, antes do primeiro tiro. No primeiro dia que os militares chegaram, prenderam o Genuíno. E eu conversei com vários militares e 2 deles que o entrevistaram. Aí o pessoal disse, o Genuíno foi barbaramente torturado. Eu conversei com o Coronel Lício, que... Entrevistado, do jeito que você fala, entrevistado, pá, porrada, né? Que o Genuíno foi torturado, perdão. Foi torturado, foi barbaramente torturado, perdão, eu errei a palavra. Aí ele disse assim, não, eu não torturei não, eu dei um belo de um telefone nas orelhas dele, nas ouvidas. Foi um telefone muito bem dado, mas foi só um, e ele começou a falar. E falou feito uma tagarela. Aí eu fui conversar com outros militares sobre isso. Eu até marquei a página. E eu gostaria de ler um trechinho pequenininho, se você me permitir, do militar que hoje, já concluindo que
o coronel Gilberto Zenkner, o nome dele, eu dou o nome do coronel, e dizendo assim... Esse coronel que deu o telefone, que admite. Não, Lício deu o telefone, mas quem cuidou do Genuíno, interrogou, cuidou da prisão, era o chefe da segunda seção do CIE, na época, coronel Gilberto Ayrton Zenkner, que está aquilo ali, eu estou todas as fontes em on. Diz o seguinte, ele sabia que cedo ou tarde contaria, todos acabam contando, sem exceção, questão de tempo. Mas ele foi administrando bem as informações que soltava, dialogava, discutia doutrina, não provocava e conseguia ir ganhando tempo. Isso ele falando já hoje nas conclusões sobre o passado, né? Uhum. Seu depoimento foi fundamental para entendermos como a guerrilha estava estruturada e a real dimensão do inimigo. Mas nenhum guerrilheiro caiu por causa dele. Quando íamos checar as informações, já não havia mais ninguém no local. Isso é o coronel que o interrogou falando. Ou seja, isso desmente cabalmente essa versão que circula por aí de que o Genuíno entregou gente. Foi. Eu mandei esse capítulo do livro para o Genuíno, o Judas do Evangelho. Dias depois, ele me telefona, se apresenta, disse que leu, agradeceu por eu ter mantido. Eu disse assim, alguma retificação? Ele disse, nenhuma. Está tudo correto. Porque ele disse que foi torturado e eu disse que não foi. Eu só gostaria de que você publicasse uma frase minha, entre aspas. Eu disse, pode dizer. Aí ele acrescentou, com a palavra José Genuíno. Nos meus depoimentos não tem nenhuma informação que tenha prejudicado a guerrilha. Tudo o que eu contei já era coisa pública. Ou seja, você está ajudando a corrigir, a acabar com essa... Com isso é uma injustiça dizer que o Genuíno foi delator. Uhum. Todo mundo conta, só existem duas técnicas. E os guerrilheiros da guerrilha urbana e rural eram treinados previamente, caso fossem presos ao interrogatório. Você tem a técnica francesa e a técnica turca. Uhum. A técnica francesa, que quase todos usavam, era você dialogar, ser gente boa, fingir que está ajudando e ganhando tempo. Uhum. Ganhando o máximo de tempo e falar da minha vida, da minha avó, da minha bisavó e o mínimo possível de informação essencial. A técnica turca era você enfrentar o interrogador, que não necessariamente o torturador, enfrentar, desafiar. Por exemplo, o Bacuri enfrentou abertamente o delegado Sérgio Paranhos Fleury, aqui no DOPS de São Paulo, e teve o olho arrancado com a mão pelo Fleury. O Fleury arrancou o olho dele. E é um dos desaparecidos. Então, tudo... O Genuíno usou a técnica francesa de se fazer de gente boa. Bom, e conseguiu um resultado que é uma façanha, né? Enfrentando um processo de coação e ameaça, como devem ter sido esses interrogatórios, já é uma grande coisa que os próprios inquiridores digam que ele não fez o que lhe é imputado falsamente. Não foi. Não. Agora, vem cá, me conta uma coisa. Uma das primeiras críticas que surgiram quando você resolveu anunciar o lançamento do seu livro, produto da sua tese, que foi, inclusive, você vive dizendo isso em defesa, né? A tese teve 7 horas de sabatina, 6 horas e 45 minutos, com 7 inquiridores de 4 diferentes instituições, como USP, Minas Gerais, Pernambuco. E ao final... Desculpa, seu doutorado você fez por onde? UNB, Universidade do Brasil. Pela Universidade do Brasil. No final, eles me deram 10 com louvor, com registro em ata e recomendação de publicação em livro com registro em ata. E eu ganhei o prêmio de melhor tese da UNB e finalista do prêmio CAPES de melhor tese do Brasil. Bom, quero saber o seguinte, uma das primeiras críticas que fizeram você é o seguinte, você só teve acesso a essa documentação e a sua versão só nasce, formatada ideologicamente dessa forma, porque você é filho, neto, você é produto de gerações e gerações de uma família de militares. Portanto, você teria comprometimentos e teria falseado uma versão da história. Eu queria saber como é que você responde a essa crítica. Olha, eu não sou filho de militar. Eu sou filho, sobrinho, afilhado, neto, bisneto, por pai de mãe. Estudei no colégio militar. Obviamente, isso me dá um cacuete para dialogar melhor com os militares e ser recebido, para que eles me contem a versão. Agora, ninguém chegou tão fundo
de militares fazerem depoimentos em on, aqui, em Aspiados, com os nomes. Nenhum historiador, nenhum jornalista chegou tão fundo quanto eu, convencendo os militares a relatarem o que sabia, inclusive contando, olha, como torturou, como matou, como executou. Estão todos os nomes aqui. Inclusive aqui no final do livro, eu ponho aqui a cadeia de comando com cada um tem aqui a cadeia de comando, aqui com todos os militares que participaram, os oficiais superiores, no qual o famoso capitão-major Curió, Sebastião Rodrigues de Moura, é o 24º na cadeia de comando. E eu dou o nome de 23 que estão na frente dele. Ou seja, você conseguiu remontar a hierarquia da operação, né? Sim, remontei. É um dos méritos do livro, que ninguém chegou perto. Então, o fato de alguém ter pai médico, filho médico, avô médico, tio médico, talvez faz com que ele, desde que novo, consiga entender os cacuetes da profissão da medicina. Mas isso te dá uma visão contaminada, digamos assim, por essa ascendência cultural da sua família, ou você se sentiu livre, inclusive, para criticar o Exército, onde havia críticas a fazer? Olha, eu sou extremamente duro com o Exército. Ao reconstituir cada morte, eu consegui explicar exatamente quais foram os momentos que eles lutaram segundo as leis da guerra e as convenções de Genebra, quais foram os momentos que eles começaram a violar os direitos humanos e fazer atos de exceção, e eu reconstruo cada morte e desaparecimento. E o saldo, são 22 guerrilheiros presos e executados. Esse saldo é novidade, ninguém nunca teve. 29 guerrilheiros mortos em combate na mata, armados, 7 mortos-vivos e 28 sobreviventes. Eu puxei os mortos... 7 guerrilheiros... Perdão, 22, 28, 7 mortos-vivos, um total de 28 sobreviventes. Também coloco os camponeses. Morreram, os militares mataram 10 camponeses, moradores da região. Os guerrilheiros mataram 5, o que eles não gostaram de eu contar que mataram 5. E morreram 10 militares, morreram 10 soldados. Eu apresento os documentos sobre isso. Por que se eu não me engano, a Vitória Grabois, não é? A filha do Grabois, pediu a apreensão dos documentos com os quais você fez a pesquisa? Ela esteve no gabinete da Procuradora da República, da Comissão de Mortos Desaparecidos, da Comissão de Anistia, a Procuradora Eugênia Gonzaga, e ela estava muito preocupada com essa história aí dos mortos-vivos e queria que eu fosse processado. Ela foi solicitar e chegar a cogitar, chegar a abrir o inquérito ao meu respeito por uso de documento secreto. O uso irregular de documento secreto. Mas isso chegou a ser formalizado? Eu cheguei a ser chamado para depor. Ah, você foi depor? Não. O oficial de justiça foi atrás de mim, eu estava viajando, e aí eu liguei para o oficial de justiça para marcar um segundo depoimento. Aí eu coloquei nas redes sociais a informação, deu muita repercussão, e eles recuaram e nunca marcaram a data. Estou aguardando até hoje a data para depor. Mas o processo está lá, ou seja, tem uma investigação no qual eu sou acusado de usar documentos secretos da ditadura e como se eu tivesse feito apropriação indébita do patrimônio público. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esses documentos, porque isso foi mesmo objeto de uma grande controvérsia. Você fala que são entre 15 e 20 mil, são 20 mil documentos? Não, são entre 15 e 20 mil páginas de documentos. Tá. Que é muita coisa. De onde é que você extraiu essa documentação? O que tem de documento que você, sei lá, se apropriou por bens... Houve alguma apropriação, não? São 3 diferentes categorias de documentos. Uma delas, eu fiz parte do grupo de trabalho da Presidência da República, no governo Lula e depois no governo Dilma, por indicação da Universidade de Brasília, como pesquisador do UNB, do grupo de trabalho Araguaia, que buscou os corpos dos desaparecidos, grupo de trabalho GTA. Então, nesse momento, o ministro ainda era o Nelson Jobim, e ele
pegou um conjunto de documentos que estava no SNI e no CISA e mandou para o Arquivo Nacional e mandou entregar cópia para os 4 pesquisadores, os 4 ouvidores que estavam neste grupo, e eu fui um deles. Parece que só eu abri os documentos. Ninguém mais abriu. Parece que só eu estudei os documentos. Quem eram os outros? Eu me lembro que tem uma pesquisadora do Rio de Janeiro, essa abriu muito, chamada Miriam Luiz Alves, entende muito do assunto, e o Paulo Fonteles, que é do PCdoB, representava o PCdoB, e o quarto, não estou me lembrando quem foi. Agora, esse documento era uma pasta grande? Era pendrive cheio com muita coisa, né? Desorganizados, ou seja, tinha que abrir Mas quer dizer, não era um arquivo físico de documentos? Não, era um pendrive digitalizado. Agora, os documentos mais importantes, eu também fiz muita pesquisa durante muitos anos nos arquivos. Por exemplo, eu consegui muito documento no INCRA, muito documento do Departamento Nacional de Produção Mineral, porque os militares se disfarçavam de agentes do INCRA, agentes do DNPM, agentes do Ministério da Saúde da SUCAM. Então tem muitos documentos perdidos por aí que eu fiz uma cata geral. Mas os documentos mais importantes e relevantes foi durante as pesquisas. Eu fiz 2 livros, A Lei da Selva, que sobre ele eu gostaria de falar também, se você me conceder, e Borboletas e Lobisomens. Um foi minha dissertação de mestrado, o outro a tese de doutorado, no qual eu fui atrás de militares e consegui muitos documentos que eles levaram para casa, os arquivos pessoais dos militares que eles levavam cópia para casa, porque os físicos, os oficiais foram muito destruídos. Então eu tenho esse conjunto... Isso que você fala aqui, que de certa forma constitui uma vantagem da sua ascendência familiar de militares, é isso? É ter acesso a esse material? Eu não sei, porque na verdade foi o livro A Lei da Selva que me deu essa abertura que eu contei, exatamente eu relato como os militares abandonaram as leis da guerra e instauraram a Lei da Selva. Essa foi a minha dissertação de mestrado, também pelo UNB. Só para a gente esclarecer, estamos falando aqui do primeiro livro dele, que foi recebido de outra maneira, digamos assim, né? Não sem uma certa desconfiança no começo, mas muita depois polêmica. Você ganhou, inclusive você ganhou um prêmio Vladimir Herzog com ele. Esse livro, na época do lançamento, ele esteve entre os... chama-se A Lei da Selva. Ele, como eu expliquei, eu busco relatar o processo que levou os militares a abandonarem as leis da guerra e as convenções de Genebra para instaurar a Lei da Selva, no qual eu descrevo cada uma das campanhas. Eu separo em 3 campanhas diferentes, com 2 intermediárias, né? Eu separo que as 2 primeiras foram feitas dentro das leis da guerra com soldados caracterizados, a segunda foi feita com partisãs a terceira partisãs versus partisãs. E esse livro, na época, teve entre os mais vendidos. Então, Fábio, uma das grandes alegrias da minha vida foi entrar na FENAC da Avenida Paulista e na porta ali, no pé da escada, encontrar uma pilha de caracol de 2 metros. Foi voto de aplauso no Senado e na Câmara, foi agraciado no Herzog de Direitos Humanos e foi finalista do Jabuti. Agora, a grande alegria minha desse livro foi quando eu estava fazendo a orelha desse, eu descobri num sistema internacional de livros de referências acadêmico que ele foi adquirido por 22 universidades estrangeiras e catalogado por suas respectivas bibliotecas como livro referência, entre as quais Harvard, Yale, Princeton, Notre Dame, Stanford, tudo nos Estados Unidos, Cambridge na Inglaterra, Instituto de Altos Estudos Políticos de Paris, uma de Amsterdã, na Alemanha, na Espanha e no Canadá. Então foi um livro muito aceito internacionalmente e virou um livro referência, essa é a Lei da Selva. E o Borboletas e Lobisomens, esse livro me abriu muitas portas entre os militares, porque, apesar de relatar as violações de direitos humanos e o modus operandi, ele me deu um certo respeito, equilíbrio, ou seja, isso abriu muitas portas para esse aqui. Olha, deixa eu te pedir um favor. Muita gente que não leu e critica acha que você só fala bem dos militares. Você tem um trecho que você pode destacar para que as pessoas possam conhecer, saber o que é essa, digamos assim, a isenção do pesquisador que você argumenta? Olha só, por exemplo, eu relato o nome
de cada oficial superior. E as ordens de cortar cabeças. Conta aquela história de tirar a pele de um... Ah, isso foi um sargento, me relata. Eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, mas... de surpresa. Mas eu poderia, do Genuíno, eu marquei a página, né? Você quer, mas olha só, ele relata mais ou menos o seguinte. Tinha um guerrilheiro chamado Piauí Dourado, sobrenome, eram dois irmãos, o Zé Ivo e o outro, esqueci o nome aqui, dois irmãos. E o Zé Ivo foi preso e ficou guiando os militares paraquedistas que estavam numa base sob o comando do então major Cerqueira, mais tarde general Newton Cerqueira, o cara que matou Lamarca, depois foi deputado... Coitado desses guerrilheiros. Newton Cerqueira. Newton Cerqueira. Ele é o cara que atirou no Lamarca, quando era major, e depois foi mandado para Araguaia, para uma missão junto aos paraquedistas. E depois, na redemocratização, ele foi secretário de Segurança do Rio Linha Dura e foi eleito deputado federal constituinte. Eu acho que foi reeleito 2 vezes como deputado federal. Mas os soldados sob o comando do Nilson Cerqueira, e um deles me conta, era um sargento, ficaram 1 mês com o Zé Ivo. Um dia chega esse cara do CIE e diz assim: você está 1 mês aqui só embromando a gente, levando em lugar errado, e não contou até agora nada. Isso eu coloco entre aspas, na primeira pessoa do singular. Não contou nada. Aí mandou os outros caras saírem, trancou ele numa casinha, amarrou pelo pé, tirou a camisa, amarrou pelo pé, tirou a roupa, amarrou pelo pé de cabeça para baixo, uma corrente, e pendurou ele de cabeça para baixo. Pegou, segundo relato do militar, pegou um facão, um alicate, dobrou o facão assim, para fazer tipo um abridor de lata, e começou o interrogatório. Começou o nome, de onde você veio, onde você nasceu, isso, aquilo. Aí, onde é que estão seus companheiros? Ele ia contando. Quando falava onde é que estão seus companheiros, quando fazia alguma pergunta específica, ele botava na boca. E cada vez que ele botava na boca, ele pegava aquele facão e tirava um pedaço da pele. Então, tirou a pele do cara vivo. Quem era esse oficial? É um sargento, tem o nome dele aqui, tem o nome dele no livro. É um sádico, né? É. Matou assim, descarnando? Não, ele ainda sobreviveu e depois executaram o cara. Um outro executor. Assim, eu conto barbárie. Por exemplo, teve um pistoleiro de aluguel a serviço dos militares que enterrou a Maria Lúcia Petit viva. A menina tinha 20 anos, era tão novinha que ainda depois no laudo, na necrópsia, era tão nova que descobriu que era virgem. E pegou a menina, deu um tiro, ela estava viva, ele enterrou. Quando viram, o braço dela estava para fora, desesperada tentando, mas ela morreu asfixiada. Teve barbárie também. Eu descrevo as barbáries. Mas eu descrevo também que em determinado momento os militares, os oficiais que tinham a ordem de não fazer prisioneiro, resolveram descumprir a ordem e poupar 7. Descumprindo a ordem. Aí veio a ordem do Geisel. 7 no universo de quantos no total? São 74. Não, são 59 desaparecidos. São 59. Desaparecidos, sendo desses, né? 28 mortos, 7 mortos, 7 que sobreviveram com nova identidade, 28 mortos em combate e 22 executados como esse 28, 35 mais 22 são 57. 57. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você tem algumas pessoas que estão tentando ajudar na sua defesa, que eu acho que mais te atrapalha do que te ajuda. Por exemplo? Entendeu? Não vou citar nome, mas é gente muito envolvida com o pior dessa extrema-direita que está aí, que acaba estigmatizando isso. Quando você recebe esse tipo de ajuda, você não fica chateado, não? Eu não sei o que você está falando. O que eu sei é o seguinte, quando começou essa polêmica... Você sabe de quem que eu estou falando. Quando começou essa polêmica... Eu só não quero nominar porque... O José Roberto Guzzo, que estava na Veja, fez um artigo na Veja, cujo título é Extrema Esquerda Quer Calar Augusto Studart. E aí vários outros fizeram artigos tentando me ajudar. Agora, no momento daquela confusão, quem ajudou muito a acalmar os ânimos dos militares foi o general Eduardo Vilas Boas, que era o comandante do Exército.
uma vez Porque as críticas que você vinha recebendo também vinham do lado da caserna, né? Sim, inclusive os caras queriam me processar porque eu relatei que o processo, ou seja, no qual o Geisel, o Médici e o Orlando Geisel, que era ministro do Exército, irmão do futuro presidente Ernesto, tomaram a decisão de não fazer prisioneiros. Eu descrevo os detalhes. Aí eles queriam que eu apresentasse documentos provando a ordem. Essas ordens são orais. Quer dizer, essa é uma revelação sua. Foi você que resgatou essa ordem. De não fazer prisioneiro. Aí, ou seja, ele mandou matar todo mundo. Mandou matar. Ninguém. Levaram, os chefes do CIE fizeram uma operação de inteligência, infiltraram 35 caras lá entre eles, e aí no final tinha nome e endereço de cada um, quem colaborava, quem não colaborava. Aí voltaram com a informação em setembro de 73, que já estava com tudo mapeado. E poderiam ter duas decisões. O que eu consegui reconstituir pelas pessoas que me relataram. Ou traz todo mundo preso para Brasília e prende, processa na Lei de Segurança Nacional como genuíno e sobreviveu, ou neutraliza todo mundo por lá. A expressão usada pelo chefe do CIA na época era neutraliza. Neutraliza é mata, é a mesma coisa, né? Não falou matar, falou neutraliza. Aí o chefe falou com o Milton Tavares, general Milton Tavares, falou com o Orlando Geisel, que pediu um tempo, falou com o Médici. Dias depois, o Orlando Geisel chama o Milton Tavares e o Milton Tavares fala para a equipe, a ordem é neutralizar todo mundo por lá. Isso significa não deixar feridos no caminho. Não deixar mortos, não deixar não fazer prisioneiros. Não fazer prisioneiros. Então, isso também foi muito polêmico. Mas o Eduardo Vilas Boas era comandante do Exército ainda, não tinha entregado o comando, e foi dar uma entrevista coletiva em Porto Alegre, tinha umas 150 pessoas, entre jornalistas e ouvintes, e um jornalista perguntou para ele, isso está gravado, se ele era a favor de uma nova Comissão da Verdade, o que ele achava de abrir uma nova comissão. O Bolsonaro já tinha ganho, mas não tinha assumido. Aí ele disse, sou a favor, desde que seja verdade dos dois lados. Aí perguntaram, como assim? Aí disse assim, olha, eu vou dar um exemplo. Eu acabei de ler um livro do historiador Augusto Stuart, Borboletas e Lobisomens, que aquilo para mim é exemplo de verdade dos dois lados. Ele é extremamente duro com o Exército, mas ele revela fatos que o partido vinha tentando manter ocultos até hoje. Por isso que a esquerda está atônita. Se for como aquele livro, eu aceito a Comissão da Verdade. Isso ajudou a acalmar os militares. Tanto que eu estou aqui em São Paulo, porque eu fui a Pirassununga, quarta-feira. Para mim foi uma grande honra fazer a conferência de abertura, na verdade a única conferência, uma aula de 2 horas, uma aula magna, sobre o livro na escola, Academia da Força Aérea, em Pirassununga, para cerca de 300 cadetes que estavam na Olimpíada, 6ª Olimpíada de História Militar. Uma curiosidade, o que você fala para essa plateia? É a mesma coisa que eu falo na universidade. Eu imagino que seja uma plateia muito reativa, porque afinal de contas tem um corporativismo aí histórico introjetado entre... Olha, eu comecei falando o seguinte, não adianta esconder a história. Tiveram violações, tiveram problemas dos dois lados. E o meu livro relata com equilíbrio, eu não uso a palavra isenção, porque meu coração no livro, na narrativa, bate pelos guerrilheiros, pelos garotos, mas eu relato os erros do partido e o erro das Forças Armadas. E relato também os acertos. Então eu comecei dizendo assim, então a gente ou encara a história de frente, então vamos aqui encarar. Eu joguei a palestra encarando a história de frente. Quais são os acertos, na sua opinião? Da guerrilha? Não, do Exército primeiro. Depois você fala da guerrilha. Olha, o Exército nas 2 primeiras campanhas de 72, foram 3, né? Foram 3 tentativas, eles agiram segundo as leis da guerra, as convenções de Genebra, tanto que todo mundo que foi preso está vivo para contar a história, como é o exemplo do Genuíno. E todo mundo que foi morto em combate, atirando de um lado para o outro. Então, em determinado momento,
partir de 70, eles fizeram uma operação de infiltração, tiraram o poder das tropas regulares, entregaram ao CIE, Centro de Informações do Exército, a área de inteligência, e eles prepararam uma operação com ordens de não fazer prisioneiros, que é a terceira, onde tem o erro. Eu critico muito isso. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa. A participação do Major Curió, do Sebastião Curió, qual foi exatamente a participação dele, tão controversa? O Curió não está... O Curió não está nem na campanha de 72, a primeira, nem na segunda. Ele entra em 73, em meados de 73, coordenando um grupo de agentes que se infiltraram, um grupo de 35 agentes. Antes de terminar, deixa eu pedir desculpa aqui, meu telefone não para de tocar, eu não consigo desligar, ele está ganhando vida própria aqui, então se entrar um barulho, vocês não Espanha não se... Enfim, mas o Curió, ele entra na Operação Sucuri, que é a operação de infiltração, como coordenador na área, não como chefe. O chefe era um coronel em Brasília, mas ele entra como capitão ainda, como coordenador da área. E na terceira campanha, que é esta campanha, a derradeira, que eles dizimaram todos que estavam lá, ele é chefe de uma das equipes de interrogatório e execução. Então ele chefiava uma equipe de execução de prisioneiros. Eu descrevo os detalhes e os prisioneiros que ele executou. E quantos prisioneiros na sua contabilidade? Foram 22 prisioneiros executados, mas não foram todos pelo Curió. O Curió, por exemplo, eu descrevo a execução do... eu descrevo algumas execuções, por exemplo, a do regueiro Simão, Silon Cunha Brum, e do Teodoro, que é o Teodoro Castro, né, que é o Raul. Ele leva os dois para o meio do mato e ele, em determinado momento, ele diz assim, do nada ele puxa a arma e dá um tiro na cabeça do Raul. Tipo assim, você gosta de comida? Você quer comida? Não, não quero. Então você vai morrer como cachorro. E dá um tiro na cabeça do cara. Ele mesmo. O sangue espirra para todo lado. Aí o Simão dá um grito de terror. Ele achou que poderia viver. Aí disse, Simão, você gosta do mato? Gosto. Então você vai ficar aqui. E dá um tiro na cabeça do Simão. Ele executa friamente. Como ele executa friamente a Maria de Ná. Um assassino sádico, né? Aliás, ele nunca refutou. Não, ele não refutou nada do livro. Eu descrevo 4 execuções que ele executou pessoalmente, outras torturas que ele fez. Ele era um sádico, tinha gosto por matar, né? Sim, eu acho que sim. Inclusive, essa operação Mortos-Vivos, os próprios companheiros esconderam do Curió, porque o Curió estava querendo matar todo mundo. Bom, a nossa entrevista está caminhando para o fim já, mas eu queria aproveitar a facilidade que você tem de acesso a fontes militares e tentar entender o que está acontecendo em relação ao governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro... Posso falar uma coisinha do livro antes? Pode, por favor. Pode Nós estamos falando aqui das polêmicas, das coisas, né? Mas esse livro aqui, Fábio, e ouvintes do Fábio Panunzio... Agora são telespectadores. Telespectadores. Como é que chama? Telenautas, deve ser. Telenautas. Originalmente era um produto de uma tese de doutorado, mas eu virei de ponta cabeça, tirei toda a parte academicismo e criei uma narrativa literária, contando a vida e, sobretudo, os sonhos dos guerrilheiros. Eu busco humanizar aquele punhado de jovens, contar as histórias daqueles seres humanos, do tento da vida, e relatar os sonhos deles, os sonhos individuais, os sonhos coletivos. E é uma narrativa muito gostosa. As pessoas começam a ler, tem uma série de depoimentos, além de ser um livro muito consistente, com fontes, e eu uso nota de rodapé para amarrar as fontes. Ele, dentro da narrativa, diz que é que nem House of Cards, você começa a ler e não para mais. Dá mais ou menos 15 horas de leitura, dá para fazer em 2 dias. Tá muito gostoso, tá muito literário. Tá muito literário. E tem tido sucesso comercial nas vendas ou essa mais? Já está na terceira edição.
E eu gostaria também de explicar, se você me permitir, Pois por não. que o título Borboletas e Lobisomens. Pode explicar. É uma alegoria. Eu pego os dois principais líderes da guerrilha, não eram os chefes formais, mas eram os líderes de fato, segundo a imaginação, segundo o que consolidou no inconsciente coletivo da população local, dos camponeses, que é a Dinalva Conceição Teixeira, a guerrilheira Dina, e o Oswaldo Orlando Costa, o guerrilheiro Oswaldão. Estou falando, o telefone não para. O telefone não para. Estou aqui tentando desligar, mas ele tem vida própria. Vou até mostrar para vocês, está aqui, ó. Ele não consegue desligar. Não consigo, olha aqui, ó. Vocês veem a testemunha aqui, ó. Desligar, tá? Ó, botei a minha senha aqui. Desligou. Desligou, mas ele vai ligar sozinho daqui a pouco. Então, É a guerrilheira Dina e o Oswaldão. Segundo as lendas populares, sempre todas baseadas em fatos reais, a Dina virava borboleta e o Oswaldão lobisomem. Tem documentos oficiais do Exército, documentos secretos, que falam dessas, tanto de um quanto de outro, que o pessoal acreditava que ela virasse borboleta ou virava grilo, por conta da enorme capacidade dela de se esconder entre as folhagens. E ela foi metralhada uma vez e desapareceu, e no lugar apareceu uma borboleta. E o Oswaldão também, apareceu um enorme lobo que uivava, e o Oswaldão também uivava como um lobisomem. Mas são duas representações que toda a narrativa é fundamentada nisso. É que eles chegaram como borboletas, a borboleta em qualquer lugar do mundo representa a transmutação de um mundo rasteiro e desigual para depois de um período de gestação em crisálida renascer numa revolução para um mundo melhor, que eles acreditavam, que eles estavam pregando isso. Já o lobisomem é a representação da besta fera, aquele homem cujo destino traiçoeiro pega antes do tempo e ele deixa aflorar os seus instintos ancestrais, a sede de vingança, o sangue, a violência. A narrativa do livro, eu começo exatamente com essas borboletas coletivas, né? Cada um teve seu momento de borboleta de lobisomem, no qual eles começam pregando a revolução, a gestação em crisálida, as festas, as borboletas. E quando os militares também chegam e começa a violência recíproca, por exemplo, eles matam camponeses, execuções sumárias, eles viram lobisomens. E a parte lobisomem que o partido não gostou, o partido só gostou da parte borboleta. Mas a realidade é que também teve um período lobisomem. agora, Então, no pleno século XXI, você pode até não gostar do livro, não gostar da tese, não gostar do autor, mas você não tem o direito de barrar uma publicação, que é aí que reside a minha crítica, entendeu? até agora, Tem nenhum militar e nenhum militante do PCdoB desmentiu nenhuma vírgula sequer. Os erros apontados no livro são todos banais. Por exemplo, há um momento que eu me refiro, quando eu fui fazer o perfil de uma guerrilheira, ao maestro Eliezer de Carvalho. Estava errado na primeira edição, Eleazar e não Eliezer. São os Eu formais, corrigi. pequenos erros formais. só. Eu falo lá de um outro que o pai trabalhava nas balsas, não era balsas, era barcas Rio-Niterói. Isso já foi tudo corrigido. E depois não foi corrigido mais nada. O Hélio Gaspari reclamou que eu chamo o almirante de linha dura, o almirante não era linha dura, eu corrigi, eu tirei o linha dura. Mas assim, nenhum fato histórico foi desmentido por nenhum dos dois lados e nenhum historiador. Então, repito aqui o que eu disse agora. Acho o seguinte, quer discordar do autor, quer colocar em xeque a informação que ele traz, todo mundo tem direito de fazer isso. A crítica é livre e ela está garantida pela Constituição, assim como a manifestação artística e a produção intelectual, que é o caso do livro do Hugo Studart aqui. Então, pode não gostar, não precisa nem ler, pode criticar sem ler, mas impedir o autor de escrever ou de lançar outro tipo de atitude meio fascista. Inclusive foram a uma comissão na Universidade de Brasília para pedir a cassação do prêmio, a cassação da minha tese de doutorado e a minha expulsão da universidade, mas não conseguiram nenhum dos três. Bom, ótimo. Quero agora que você me conte. Governo Bolsonaro tem entrada entre as Forças Armadas do que ele tem de mais assustador, que é essa defesa essas ameaças à institucionalidade, essa coisa toda, ou não? Porque como militar, ele foi um militar muito pouco prestigiado, de baixa patente e com um comportamento deplorável. Eu quero saber como é que é hoje o Bolsonaro dentro das Forças Armadas. As informações que eu tenho, e não é opinião, é informação,
é que os militares já estão devagarzinho desembarcando do governo. Eles empenharam sim, o Exército empenhou sim apoio e colocaram cerca de 400 pessoas de inteligência a serviço na campanha. Quer dizer que a campanha foi um projeto militar? A campanha ali com o Carlos foi uma zona, com o Carlos Bolsonaro. Aquilo ali foi um amadorismo total. Mas você acha que, por exemplo, a Manuela vai comungar na missa com Haddad? 15 minutos depois aparecem os vídeos da Manuela dizendo: nós, os anticristãos, nós temos que destruir o cristianismo. Você acha que a equipe do Carlos tem capacidade de descobrir, fazer contra-inteligência, contra-informação? Você acha que isso não foi espontâneo? Hugo, mas isso é tese para um outro livro. Mas houve sim apoio explícito e o Heleno era o grande fiador. Não queria, estava todo mundo ali mais com Alckmin, claro, todo mundo anti-Lula, mas em determinado momento houve um acerto. Eu estou contando bastidores, não estou fazendo opinião. Eu sei, informação. Informação. Em determinado momento, a preferência sempre foi do Alckmin, mas o Alckmin não decolou, e o Alckmin começou a apoiar o Lula contra o Bolsonaro. E em determinado momento, a inteligência, tinha cerca de 400 pessoas, sobretudo da reserva da inteligência, que formaram uma rede, trabalhando informalmente para ver se levantava o capitão. E, ao mesmo tempo, houve um apoio muito forte a partir da entrada do Heleno como fiador. Ocorre que o Bolsonaro, desde o início do governo, tem se afastado do Exército. Por exemplo, a demissão do general Santos Cruz foi um problema, né? Agora a demissão do general Santa Rosa. Ele tem se afastado cada vez mais do Exército, e o Exército tem se afastado cada vez mais dele. Mas é uma família, não dá para dissociar perante o público. Não dá para o Exército desembarcar e deixar... Foi discutido isso, Mas o que eu te pergunto é o seguinte: nessas ameaças que têm sido feitas, por exemplo, o filho do Bolsonaro, para mim, é uma pessoa absolutamente irresponsável, ele antidemocrática. Bipolar não, ele é borderline. Eu não sei o que é. Normal não pode ser, porque senão... Ou então esses caras estão realmente fazendo uma conspiração aí que vai terminar de um jeito ruim. Agora, na sua opinião, de acordo lá com as informações que você colhe nas suas fontes, esse tipo de aventura teria acolhida entre os militares? Outro dia, o ministro do Exército, no dia da proclamação da República, enquanto parte do governo começava a falar mal da proclamação do movimento, como movimento militar... o ministro da Educação falou do Deodoro. Doido de pedra, né? De repente estava demonizando a proclamação da República. Enfim. Mas o movimento integralista tem essa bandeira. Então a fala dele não é uma fala estranha. Mas eu queria saber se você acha que aventuras desse tipo têm ainda alguma pegada entre os militares brasileiros que se auto-intitulam profissionais. Olha, eu te garanto com a mais profunda e absoluta certeza que nenhuma aventura golpista teria apoio das Forças Armadas nem dos militares da reserva. O Exército continua sendo aquele mesmo Exército de Caxias, aquele mesmo Exército da Ordem do Progresso legalista. O Exército é hegemonicamente de centro. O Exército é conservador, de centro. Né? Mas o Exército de Centro já provocou as guinadas horríveis na nossa história. Nós tivemos 9 intervenções do Exército, desde 1822 até agora nós tivemos 9 intervenções do Exército. Algumas os civis pediram, outras o Exército usou os civis, outras teve Mas o fato é que nesse momento, no qual o Exército foi redimido historicamente perante a população, seria coisa de doidivanas o Exército sair do legalismo. O Carlos, o Eduardo, todos foram obrigados a se desmentir. O pai obrigou a se desmentir. Inclusive, eu soube que caçou a senha. Finalmente, o Bolsonaro caçou a senha do Carlos, né, no Twitter. Caçou a senha, não sei. Eu sei que o Carluxo vazou, subiu aí. Mas caçou a senha. Finalmente caçou a senha do Carlos, pelo que eu sei. Então, agora, o Exército é legalista, o Exército... O Carlos não fala mais bobagem do que o pai sempre falou, não. E o Eduardo, a mesma coisa. Só reproduzem discursos que o pai fez no passado, né? E o pai não continua com a língua um pouco solta, né? Precisando amarrar um pouco a língua, né?
eu não sei se amarrar um pouco a língua ou se amarrar um pouco o cérebro, porque ele realmente pensa como fala, né? É o que parece. O que enche o país de terror, com símbolos horríveis aí. Mas a pergunta é se as Forças Armadas apoiariam uma aventura golpista. Eu te digo, eu não posso falar pelas Forças Armadas, mas eu posso dizer que, pelo que eu conheço lá de dentro, com a mais profunda e absoluta certeza, não, não e não. Eu acho que não apoiariam nenhum eventual impeachment do Bolsonaro, ou seja, para assumir o Mourão, também é outro delírio, teoria da conspiração. É chegar até o fim, como apoiaram o Lula, chegou até o fim, a Dilma chegou até o fim, aí teve o impeachment, que foi outra história, né? É chegar até o fim e em 22 ver o que vai fazer. Agora, o que eu sei é que tem um movimento cada vez mais forte lá dentro de adesão a algum outro candidato de centro, como, por exemplo, Dória, que já está conversando com eles. Tá, quer dizer que nesse sentido eles estão procurando se livrar dessas manifestações da extrema-direita representada pela bolsonarista. Isso. Querendo se afastar dessa coisa de Olavo de Carvalho e manter o exército, como sempre foi, conservador, de centro e legalista, que é a essência do exército, né? Com raras exceções na história. Bom, alvíceras, tomara que suas fontes estejam certas, né? E que esse fantasma de um novo golpe, de, enfim, turbulências institucionais, aí sim que tudo isso não passe mesmo de bravata de gente irresponsável e sádica, que não tem piedade do país, que acaba de se livrar dos vícios de uma ditadura. Não tem como o Eduardo Bolsonaro fazer um golpe com AI-5 se não tiver apoio do Exército. E por que o Exército haveria de fazer isso depois de sendo escorraçado durante 30 anos perante a opinião? Aí com um capitão, que não deixa de ser alguém dele, vence a eleição democraticamente. E para que ele vai andar para trás? Alvíceras, né? Alvíceras. Hugo, obrigado pela entrevista. Fábio, muito grato de coração pela oportunidade e agradeço aos seus telespectadores, Telenautas, né? Telenautas, borboletas e lobisomens. Deixa eu fazer aqui meu merchandising. Pode, por favor. Vidas, Sonhos e Morte dos Guerrilheiros do Araguaia. Vocês podem comprar nas principais redes de livrarias, como a Leitura, a Cultura. Aliás, que a Cultura eu fui agora, acabou hoje aqui na Avenida Paulista, mas tem na Martins Fontes, no Rio de Janeiro nós temos na Argumento e na Livraria da Vila, aqui em São Paulo. Ou vocês podem pedir pelo meu site pessoal, que é conteúdo.com.br, e também tem um site, um hot site que eu criei para o livro, chamado guerrilhadoaraguaia.com.br. Obrigado, Fábio. Obrigado, falta só se dar o preço. O preço nas livrarias é R$ 79,00. Se você comprar pelo site, a gente teve um desconto da editora para poder revender para os amigos, sai mais barato, mas com o frete dos Correios dá mais ou menos isso aí, 78, 77, é mais ou menos isso. Olha, só para encerrar, quero agradecer, né, a sua visita aqui na minha casinha, e eu quero dizer, me empresta o livro aqui, mais uma vez, olha, não precisa acreditar no que está aqui, tá? Se você não quiser ler, não leia, não compre, mas também não vamos voltar à época em que, sabe, a política, a má política recomendava a queima dos livros e a caça às bruxas, né? Nós estamos vivendo o apogeu de uma democracia, está fragilizada, enfim, pelo arroubo frequente, pelas falácias dos nossos governantes, mas é uma democracia ainda vigorosa. A gente tem uma Constituição vigorando no Brasil que não admite isso que tem sido feito em relação a essa obra, goste-se dela ou não. Então, para você que nos assistiu, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, Hugo.